esse texto e na sequência vamos meditar no mesmo. Efésios 2, 1 a 10, a palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse versículo é muito importante. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto é muito importante. E por isso mesmo eu gostaria de pedir que você prestasse bastante atenção, porque eu quero procurar, com a graça de Deus, trazer à luz esse texto à nossa memória novamente. Antes disso, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus querido, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Santo Deus, nesta hora, Senhor, nós mais uma vez invocamos o nome do Senhor, clamamos ao Senhor, alçamos a nossa voz em busca sincera ao Senhor, porque cremos que o Senhor está aqui, cremos que o Senhor tem sido adorado durante todo esse tempo de culto e queremos continuar adorando ao Senhor da forma como o Senhor é digno, como o Senhor merece, agora através da exposição da Escritura. Pai querido, nossos corações são às vezes duros, são às vezes resistentes, às vezes céticos, mas não há coração que o Senhor não possa quebrar. E nós queremos, por isso e confiados nisso, tão somente ouvirmos a Tua voz, mediante a revelação do Senhor nesse texto. Não queremos ir além daquilo que o Senhor nos deixou, mas queremos que aquilo que o Senhor nos deixou impacte a nossa vida, mediante a ação do Teu Espírito em nós, enquanto a Tua palavra for pregada. Por isso eu clamo a meu favor, e clamo a favor de todos os que aqui estão. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desta mensagem é: Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Graças a Deus por isso. O capítulo 1 de Efésios, que claro nós não lemos, mas do qual o capítulo 2 é uma continuação, observa, na verdade, tanto o plano eterno de Deus para a salvação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as bênçãos espirituais celestiais que Deus nos deu, ou que Deus planejou nos dar. E agora o capítulo 2 está falando a respeito desse plano eterno de Deus sendo levado a efeito na nossa vida. As bênçãos espirituais que estão listadas no capítulo 1, são agora começadas a ser expostas na nossa vida, na nossa realidade, no capítulo 2. Warren Wiersbe sugere nesse texto aqui de Efésios capítulo 2, nesse primeiro parágrafo, uma percepção de 4 grandes obras de Deus. Repito,
4 grandes obras de Deus. A obra do pecado contra nós, versículos de 1 a 3. A obra de Deus por nós, versículos 4 a 9. A obra de Deus em nós, primeira parte do versículo 10. E a obra de Deus por nosso intermédio, através de nós, parte final do versículo 10. As duas ideias principais desse texto aqui são: estando vós mortos, ele vos deu vida. Ficou fácil de entender Efésios 2? Estando vós mortos, ele vos deu vida. E é isso que o texto está dizendo, e é sobre esses dois pilares, essas duas frentes que eu quero trazer minha fala para os irmãos nesta manhã. Isso que Deus diz, isso que a palavra de Deus diz, nós estávamos mortos, Deus nos deu vida. Se nós formos colocar em outras palavras, nós fomos sepultados pelo pecado, mas nós fomos ressuscitados e levados ao trono celestial com Cristo Jesus, da sepultura até o trono celeste, por causa do que Jesus fez por nós. Então vamos começar do começo, claro. Versículos de 1 a 3, eu quero destacar a primeira verdade, de que nós estávamos mortos. E essa é a condição de todos aqueles que não estão em Jesus Cristo ainda. Veja bem que o texto fala algumas coisas a respeito disso. A primeira que eu queria destacar é: todos os homens estão mortos em delitos e pecados. Quantos homens estão mortos, diz a palavra de Deus? Todos. O começo do versículo 1 diz assim: estando vós mortos. E se você ler o versículo 3, o começo, diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós e vós, vós e nós. Quem é esse vós e esse nós? Bem, esse vós do versículo 1 se refere aos gentios, e esse nós do versículo 3 se refere aos judeus. A ideia aqui é a universalidade, a abrangência, todos os homens. O mundo antigo era separado, especialmente pelo povo hebreu, por judeus e gentios. Eram os dois tipos de seres humanos, judeus e gentios. Era assim que o mundo era separado, pelo menos da ótica do povo hebreu, do próprio apóstolo Paulo. E ele está dizendo: olha, vós, Efésios, que eram gentios, estavam mortos. Só que nós, judeus, também estávamos, diz o versículo 3. A ideia aqui é de que ambos os grupos, judeus e gentios, estavam sob a mesma condição. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim, abre aspas: que se conclui: temos nós qualquer vantagem, nós, os judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. É por isso que Romanos 3 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é mais ou menos isso que esse texto aqui nos está mostrando. A abrangência do pecado é total. A raça humana é uma raça, veja bem, porque isso é pesado, mas é verdade. À luz da Bíblia, a raça humana é uma raça caída. É uma raça que morreu nos seus delitos e pecados. Então é isso que o texto está dizendo. Tanto judeus como gentios pecaram. E Deus vem ao encontro de ambos. Agora perceba que a forma de vida de judeus e a forma de vida de gentios era muito distinta, muito diferente uma da outra. Os gentios, eles tinham, vamos dizer assim, a liberdade do mundo. Os judeus, eles tinham a religiosidade deles também. Então, perceba que um era tido por ser pecador, sabe? Por ser aquela pessoa devassa. E outro era tido por ser aquela pessoa religiosa, por ser aquela pessoa que cumpria os seus rituais, por ser aquela pessoa que, aos olhos dos outros homens e aos olhos deles mesmos, conforme o próprio Paulo vai dizer, era um povo mais santo, melhor do que os outros moralmente falando. Mas diz a palavra de Deus que, embora fossem grupos diferentes, estavam debaixo da mesma situação. É como se tivesse um rio descendo e, por alguma forma, de alguma forma, nós conseguíssemos colocar um muro no meio do rio. Por mais que os peixes de cá não se misturassem com os peixes de lá, a correnteza leva tanto um quanto o outro para a mesma direção, para o mesmo lugar. Todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Claro, isso nos mostra, da mesma forma, queridos e amados irmãos, que nós temos no mundo várias pessoas que são devassas, assim como temos várias pessoas que são moralmente excelentes. Vão lá na sua igreja, no seu centro, na sua loja, no seu sei lá o quê,
toda semana. E a Bíblia diz que ainda assim estão debaixo do pecado. E o pecado condena todos, tanto uns como outros. Então a Bíblia diz isso, todos estão mortos. Uma segunda verdade é o caráter dessa morte. Ela é uma morte de cunho espiritual. Morte espiritual, morte por causa dos delitos e pecados. Estando vós mortos, versículo 1, nos vossos delitos e pecados. Agora perceba que morte em delitos e pecados não significa que nós não possamos fazer coisas boas ou levar uma vida moralmente aprovada. Isso aqui é uma confusão que a gente faz. Quando a gente fala que as pessoas são pecadoras, a gente entende que são aquelas pessoas que matam, que roubam, que não sei o quê. E aí quando você vai evangelizar alguém, a primeira pergunta que a pessoa fala é assim, mas eu nunca roubei, nunca matei, não soneguei meus impostos, e agora você vem dizer para mim que eu sou pecador? E o pior não é ele falar isso, é que a gente não tem resposta. A gente não tem resposta porque não entende o que isso significa. Morte espiritual não significa que nós não podemos levar uma vida moralmente aprovada diante dos homens. Lucas 6:23, Jesus diz assim, que até os pecadores podem fazer o bem aos que lhe fazem bem. Atos 28:2 mostra que aqueles bárbaros lá da ilha de Malta, onde Paulo desembarca depois daquele naufrágio terrível, trataram aquelas pessoas com cordialidade, com humanidade. Eles fizeram coisas boas. Dá para entender isso? O problema é que morto nos delitos e pecados significa morte espiritual, ou seja, que você está sem Cristo, que você é incapaz de responder aos estímulos espirituais. Um morto, se você já foi a um velório e você viu aquele morto, aquela pessoa que faleceu, ela está no caixão, você pode chorar em volta dela. Você pode gritar com ela. Você pode sacudir ela. Você pode pegar um instrumento e ferir ela. Ela não reage. Ela perdeu a capacidade de reagir a estímulos. Ela não os sente e ela não reage a eles. A mesma coisa com o ser humano que morreu espiritualmente. Ele está vivo para as atrações do pecado, mas morto para as coisas de Deus. Ele é incapaz de entender e de apreciar as coisas de Deus. Assim como um morto físico é incapaz de reagir a estímulos físicos, o morto espiritual é incapaz de reagir a estímulos espirituais. Então, ele pode reproduzir várias coisas boas, mas não movido por estímulos espirituais. Uma terceira verdade a respeito disso, da morte em delitos e pecados, é que a causa da morte são os delitos e pecados. Nós somos mortos, estamos mortos por causa dos delitos e pecados. Agora, o que esse texto significa? Ele quer dizer, quando essas palavras estão juntas, ela traz a ideia de passividade e atividade. Deu para entender isso? Passividade e atividade. O que isso significa? Isso significa que nós somos fracassados e que nós somos rebeldes. É mais ou menos assim. Olha, você ser humano, eu ser humano, se nós quisermos de alguma forma buscar a Deus e quisermos cumprir as leis de Deus do jeitinho que deveríamos, nós vamos falhar. Esse é o primeiro ponto. Ninguém consegue. Por isso que a Bíblia diz que pelas obras da lei, ninguém será justificado. Nós não conseguimos. Mas há uma segunda verdade, é que mesmo que nós tentemos fazer isso, a gente vai ter que trabalhar muito a nossa força de vontade, porque naturalmente falando, a gente não quer. A gente, naturalmente falando, despreza. As coisas de Deus são coisas que nós não gostamos de fazer, naturalmente falando. E mesmo que nós conseguíssemos cumprir toda a lei, nós ainda seríamos tidos por rebeldes, porque nós não fizemos com o nosso coração inteiro naquilo. Nós fizemos porque tínhamos que fazer. Sabe qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Você pode fazer a mesma coisa, mas é bem diferente você fazer porque você amou aquilo e você fazer porque você teve que fazer. Não é? Você chega em casa, já dei esse exemplo, né? Vou dar de novo. O exemplo é meu. Você chega em casa e seu marido, você, irmã, está lá, preparou aquele jantar maravilhoso. Você já fica assustada, né? Esse homem nem cozinha. De repente fez essa janta, e aí fez aquele jantar maravilhoso, e decorou a casa, e depois disso ele levou você para andar de mãos dadas na praça. Você nunca mais fez isso desde que você noivou, já faz 30 anos, e ele te levou e fez isso com você, e aí depois de um tempão, você ficou toda contente.
era a semana do aniversário de casamento. E aí você chega em casa e você fala, meu amor, muito obrigado, foi ótimo isso. E seu marido diz assim, eu tive que fazer, era nosso aniversário, senão depois você ia ficar falando na minha cabeça. Sabe o que acontece se isso acontecer? Acontece que tudo aquilo que você fez foi por água abaixo. Por quê? Porque você demonstrou para ela que você não fez de coração. Deus conhece o nosso coração. E é por isso que Ele não aceita nada que não vem de um coração transformado por Ele. De um coração que tem vida. Nós já vamos chegar lá. E é por isso que nós falhamos tanto, e as religiões falham tanto, em dizer, em apontar caminhos, e dizer, faça isso, faça aquilo outro, para que você seja aceito por Deus. Não! Você não pode fazer nada, naturalmente falando, na condição em que está, para que Deus se agrade de você. É por isso que a sua salvação não é pelas obras, que nem a minha. Bem, uma outra realidade a respeito da morte espiritual são as suas evidências. Está no versículo 2 para começar. O texto apresenta primeiro o estado, morto. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. E agora ele apresenta os sintomas. São 3 sintomas, 3 forças. O sintoma principal é a desobediência a Deus e a obediência ao mundo, à carne e ao diabo. Veja o versículo 2, fala assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Algumas traduções trazem século. A palavra mundo não é, na verdade mundo tem vários significados na Bíblia, você precisa entender cada um deles, não é sempre a mesma coisa. Tá? E aqui, a palavra mundo quer dizer aquele sistema de princípios, de valores, que tentam se constituir e se manter e se sustentar à parte de Deus, sem Deus. Você tira Deus da jogada e você tenta estabelecer um sistema que seja bom para o homem viver e que seja sustentável para ele. Isso é o mundo, segundo o que o texto diz aqui. Então, essa palavrinha, cosmos, não é a mesma coisa que planeta Terra, não é a mesma coisa. O homem segue, obedece esse sistema. O sistema do mundo. Uma segunda verdade que está aí, vou pular para o versículo 3, fala assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Mais uma vez, as inclinações da nossa carne diz respeito não necessariamente ao corpo, claro que o envolve, mas fala da nossa natureza caída, da carne caracterizada, distinta pelo pecado, os impulsos pecaminosos que vêm de nós, do nosso próprio corpo, da nossa natureza caída e pecaminosa. A carne significa isso, essa matéria sem Deus. E a palavra de Deus diz que os homens andam segundo, obedecendo às inclinações da sua carne. E além disso, diz a Bíblia que o homem obedece, versículo 2, a parte final, ao diabo. Ele anda, veja o texto, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem obedece o diabo, obedece o mundo, obedece a própria carne. É isso que a Bíblia está falando a respeito do ser humano caído. Então perceba isso. O diabo é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é o patrono dos desobedientes. Ele é o pai da mentira, diz a palavra de Deus. E o propósito de Satanás, claro, é ter ele mesmo o seu próprio reino. Ele deseja reinar no lugar de Deus. Ele entendeu que tinha uma proposta melhor do que a proposta de Deus para conduzir todas as coisas. E ele luta a fim de conseguir súditos e governar esses súditos, e ele trabalha dessa forma. E a Bíblia diz, os homens seguem o curso dele. Desde que Adão, lá no Éden, ouviu a voz de Satanás, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele entregou o reino que estava sobre ele, Adão, para Satanás. E Satanás tem influenciado as pessoas desde então. Uma outra verdade é que o homem é totalmente depravado. Ele não é meio morto. Tipo, você conhece alguém meio morto? Já viu? Já, pastor. E The Walking Dead? Já, eu assisto. Tem lá pessoas que são meio mortas, né? Só que The Walking Dead não é vida real. Na vida real, não existe meio morto. Ou você está vivo, ou você está morto. E a palavra de Deus diz que o homem está morto, e morto é morto totalmente. A gente traz essa palavra
como totalmente depravado. E mais uma vez, você ouve isso e falando, meu Deus, as pessoas aí fora são terríveis. Não é isso. Quando a gente fala de totalmente depravado, diz respeito à abrangência dessa morte. Ela abrangeu o homem totalmente. Você entendeu? Corpo, alma e espírito. Seu intelecto, suas emoções, sua vontade. Tudo está sujeito ao pecado e debaixo dele. Tudo. Isso, irmãos, nos mostra que é impossível você acreditar que você pode ir a Deus pela sua própria vontade. A sua vontade está corrompida pelo pecado. Por isso que a palavra de Deus diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem queira a Deus. Ninguém quer. É a nossa vontade que tem que ser convertida para que nós possamos ir a Deus. Então, o texto está falando isso, e eu estou tirando isso do versículo 3, falando assim, ó, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, tanto a carne como os pensamentos, tanto material como imaterial, tanto físico como metafísico. No que diz respeito à existência humana, está tudo sepultado pelo pecado. Infelizmente. Portanto, nós acabamos de destacar essas três forças que levam o homem para o mal, para o pecado, para longe de Deus, o mundo, a carne e o diabo. Mas essas três forças, elas, na verdade, não o necessariamente obrigam a pecar. O homem, entenda o que eu vou dizer, ele não é, ou pelo menos não deveria ser movido pelo seu instinto, pelos seus impulsos, ele deveria ser movido pelo seu intelecto. Por isso que a Bíblia diz, ele faz a vontade da carne e dos pensamentos. Porque não só a carne quer pecar, como os pensamentos também querem. Se fosse só a carne, a gente diria, não, eu tenho meus desejos aqui, carnais, mas eu não quero isso. Mas a Bíblia não diz isso, ela diz que tanto a carne como os pensamentos nos levam para o pecado. É por isso que o homem está completamente perdido. Ele não tem como resistir, porque ele não só é impulsionado a pecar, ele quer pecar. Esse é o homem, segundo a palavra de Deus. Portanto, o pecado, mesmo que o pecado arrasta o homem rio abaixo com a sua correnteza de imundícia, e o pecador gosta disso. Ele sabe disso. É isso que ele quer. Nós não só pecamos em Adão, nós concordamos com o pecado de Adão. Esse é o homem natural, basicamente falando. O seu corpo e a sua mente são depravados. Romanos 1:21 diz, ainda falando sobre os pensamentos, que a mente do homem se tornou nula. E agora ela serve apenas para buscar respaldos intelectuais, para tentar justificar os seus próprios pecados. É para isso que a nossa mente tem servido. Você entende isso? Você usa a mente tentando respaldar racionalmente a nossa forma pecaminosa de viver. E é isso que o mundo tenta fazer. Portanto, o homem natural é governado pelo pecado em todas as áreas da sua vida. Todas elas foram afetadas. E é por isso que o homem está condenado. Veja o final do versículo 3. Diz assim, ó, e éramos, por natureza, filhos do quê? Do quê? Da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Essa é a condição de todo ser humano natural. Por natureza, somos todos filhos da ira. A humanidade traz consigo esse traço que é o pecado na sua natureza. E ela se torna, portanto, o alvo da ira de Deus. Nós somos, por natureza, nocivos, irritantes diante de Deus. E não há nada errado com Deus nesse sentido. Na verdade, haveria algo errado se Deus, vendo o pecado da humanidade, achasse isso normal e tolerasse. Deus não seria santo se compactuasse com o pecado. Uma vez que ele é santo, ele não pode tolerar pecados. Pense você que você está na presença do juiz que matou o seu filho, seu irmão, seu pai. Aliás, você está na presença do juiz diante daquele que é o responsável pelo assassinato de alguém da sua família. E o juiz olha para aquele assassino. E ele tem todas as provas de que aquele homem é assassino. Mas ele diz assim para o assassino, você está absolvido, pode ir em paz. O que você pensaria deste juiz? Ele é corrupto. Ele foi comprado. Ele é cúmplice. Sabe o que aconteceria se Deus tolerasse o nosso pecado? Ele seria cúmplice. Ele seria corrupto.
Mas claro que ele não é. Então, por causa disso, diz a palavra de Deus, nós somos filhos da ira. O padrão de religiosidade instituído pelo homem está muito aquém do necessário exigido por Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós somos filhos da ira. Você pode pedir várias coisas para um peixe, mas você não pode pedir para ele sobreviver fora d'água. Ele não consegue. O padrão de Deus para o ser humano não é que ele faça várias coisas sendo pecador, é que ele seja santo e não pecador. Mas acontece que isso nós não conseguimos fazer, assim como um peixe não consegue viver fora d'água. Uma segunda coisa é que mesmo que ele consiga chegar perto, ele o faz contra a vontade, com dificuldade, como eu já disse, e por causa disso, Deus não aceita. Uma terceira verdade é que tudo que nós fazemos vindos do nosso pecado é semelhante a oferecer para Deus um prato talvez muito bonito, mas preparado por mãos contaminadas. Deus não aceita porque Ele sabe as mãos que prepararam. Além disso, a natureza de um pecado é medida pela importância da pessoa ofendida. Entenda isso. Algumas pessoas tentaram, por causa da realidade terrível dessa verdade aqui da ira de Deus, elas tentaram dizer assim, que na verdade Deus vai acabar com tudo. Deus vai aniquilar, reduzir a nada. Não há condenação. É o chamado aniquilacionismo. O que isso diz? O que isso ensina? Isso ensina que a pessoa que não for salva vai simplesmente deixar de existir. Só que a Bíblia não ensina isso. Essa é uma tentativa de amenizar a verdade da ira de Deus que é revelada na Escritura. Mas o problema, na verdade, aqui, é que a natureza de um pecado é medida pela importância da pessoa ofendida. Por que um pecado é digno de condenação eterna? Porque é uma ofensa contra o Deus eterno. Entende isso? Se você mata uma barata, não tem muito valor. Mas se alguém der veneno para o seu cachorrinho lá na sua casa, você vai ficar muito mais chateado. Se alguém matar sua mãe, você vai ficar muito mais chateado. Por quê? Porque a gravidade do ato tem a ver com a pessoa que foi ofendida. Mas o pecado é uma ofensa contra Deus. Uma só é digna de condenação eterna. A pergunta é, quantas vezes você já pecou na vida? Agora multiplica isso vezes a eternidade. 1.417.352 vezes a eternidade. Isso é o que você merece de Deus, da ira de Deus. Ele não é injusto ao condenar ninguém. Pelo contrário. E claro, tem uma última objeção que as pessoas dizem assim, mas escuta, pastor, eu pequei durante 80 anos. Deus não podia me deixar 80 anos lá no inferno e depois me tirar de lá? Quando eu morava em Uberaba, chegou até mim um texto de alguém que psicografou. Sabe o que é psicografar? É a pessoa que recebe, o espírito está nela e ele escreve cartas, né? E aí ele psicografou uma carta da Cássia Eller para a humanidade. E aí a Cássia Eller diz que durante alguns anos ela ficou no inferno, num tormento horrível. Mas de repente ela sentiu alguém tocar nela. Era o Cazuza. Olha só. Gente, isso é verdade. Tem o texto lá mesmo, muita gente levou a sério isso, era o Cazuza. E o Cazuza disse que também tinha passado um tempo lá, mas ele já tinha pago ali pelos seus pecados e agora ele podia chegar na presença de Deus e o tempo dela tinha acabado também. Isso é uma baita de uma heresia, uma blasfêmia terrível, porque a condenação não é proporcional ao tempo do crime cometido. Entenda assim, quanto tempo eu gasto para tirar a vida de alguém com um revólver? 1 segundo? 2, 3? Se eu mato alguém levando 3 segundos, eu fico 3 segundos na cadeia? Fico? Claro que não. Então, essa ideia de esperar proporcionalidade é uma questão completamente fora de questão à luz da palavra de Deus. Nós éramos, por natureza, diz o texto, filhos da ira eterna de Deus. Essa é a condição do ser humano. Agora, permita-me destacar 2 verdades. A primeira, o tempo presente aqui sempre é muito destacado. Não é que o homem vai se separar de Deus. Ele já está separado. Entende isso? Não é assim, nós vivemos a vida e quando chegarmos no fim dela, aí tem 2 caminhos. Não, já tem 2 caminhos. E nós já estamos ou em um ou em outro. Então, as 2 verdades, elas trazem o tempo presente. O pecador já está morto. E a ira de Deus já está sobre ele. Por outro lado, o crente não será salvo e se unirá a Deus. Ele já é salvo e já se uniu a Deus.
Essa é a primeira verdade. A segunda é que não há meio termo aqui. Ou o Espírito Santo atua em você, ou o Espírito da desobediência atua em você. Ou você pertence a um, ou você pertence a outro. Pastor, eu não sou de Deus, mas também não sou tão do diabo assim. É sim. Se a gente quer crer na palavra de Deus, é sim. Agora, passada a primeira parte terrível, o versículo 4 muda totalmente o cenário, porque ele diz assim: nós éramos, versículo 3, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus. Esse mas é a palavra mais bonita desse texto. Mas Deus. Você está no médico. E o médico tem uma notícia para te dar. E quando você chega para falar com o médico, ele viu os seus exames, ele está com a testa franzida. Ele te olha com aquele semblante de preocupação. E claro que você viu o semblante de preocupação do médico, e já ficou mais preocupado que o médico. E você senta, e ele fala: senta aí. Toma um café. Ele nunca te ofereceu café. Você fala: meu Deus. E ele diz: olha, pelos seus exames, você está numa condição de morte iminente. E você quase cai do banco. Até alguém que é da minha corzinha assim, mais da cor, fica branco diante do médico. E ele fala assim: mas. Quando ele fala o mas, isso para nós já é o maior dos alívios. Mas o que, doutor? Tem um tratamento de 300 milhões de dólares. Eu pago! Mas o que, doutor? Mas você vai precisar dar a volta ao mundo de bicicleta. Eu dou! Você faz o que for preciso, porque há uma esperança. E essa esperança está nesse mas. E aqui o texto está dizendo: nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Nos deu vida. Então essa é a segunda parte da ideia discorrida no texto. Essa é a grande bênção. Deus deu vida ao pecador. Do que um morto precisa, meus irmãos? Me responda. O morto precisa tomar um belo de um banho, pastor. Ele continua morto. O morto precisa de carinho. Ele continua morto. O morto precisa colocar sua melhor roupa. Ele continuará morto. O morto precisa ir para a igreja. E você traz ele. Mas mesmo aqui ele continuará morto. O morto precisa de uma coisa: vida. E Deus nos deu vida. Ele deu aquilo que nós precisávamos. E o que nós precisávamos era vida. Ele ressuscitou os efésios. Ele trouxe a vida novamente, você e eu, quando ainda estávamos mortos. Ele traz à vida pessoas que estão mortas em delitos e pecados. Os filhos da ira são agora filhos da graça de Deus. Os mortos agora têm vida novamente, porque Deus nos deu. Vamos destacar algumas verdades. A primeira delas sobre isso. Deus nos deu vida por que motivo? Pastor, eu estava morto, mas eu era um morto muito bom. Não dava trabalho para ninguém, não falava nada, não reclamava. Claro, você estava morto. Agora perceba que Deus nos deu vida, diz o texto, por alguns motivos. Versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. O texto continua dizendo: por causa do grande amor com que nos amou. Se você pular lá para o versículo 5, diz assim, na parte final dele: pela graça sois salvos. E diz ainda o versículo 7, a parte final dele: em bondade para conosco. Misericórdia, amor, graça e bondade. Esse é o motivo da vida que Deus nos deu. Não está em nós, em nada. Está nele. Agora perceba algumas coisas. O que é misericórdia? Deus é rico em misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o ato de Deus de reter a sua ira, de não nos dar aquilo que nós merecíamos. É o ato de Deus de olhar para nós e, ao invés de derramar a sua ira contra nós, segurá-la, retê-la, impedi-la.
não nos dar o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Gente, tem músicas que dizem assim: Senhor, me dá o que é meu. Senhor, me dá o que eu mereço. Restitui, Senhor. Olha, se Deus realmente ouvir a sua oração, o que Ele vai te dar, que é seu por direito, não é das melhores coisas, não. Na verdade, são coisas muito ruins. Não peça para Deus o que você merece. Porque se você pedir o que você merece, olha, graças a Deus que Ele não ouve e não responde todas as nossas orações. Porque é cada oração tola. Ele é rico em misericórdia. Ele não nos deu o que nós merecíamos. Ele segurou, reteve a sua ira. O texto também diz no versículo 4 que Ele nos amou com um grande amor. Agora, de novo, o que é amor? Gente, a gente diz que Deus é amor e usa isso como desculpa para fazer o que a gente quer. Para viver confortável nos nossos pecados. Não, mas Deus me ama. Né? Então você vai falar com alguém, escuta, você não pode fazer isso. Não. Deus me ama, Deus me aceita como eu sou. Não aceita não, Senhor! É claro que não. O texto aqui está dizendo, por causa do grande amor com que nos amou, que Ele não quis nada em troca. Isso é o amor sacrificial. É você fazer algo pela pessoa, só pela pessoa, e não por causa do que a pessoa pode te oferecer. É muito diferente do nosso amor. Nós amamos enquanto nós temos algum benefício nisso. Né? Você pergunta para o jovem que quer namorar: escuta, por que você está com ele? Ou com ela? Ele nos amou. Então, quando nós pensamos no amor de Deus, diz respeito ao fato de que nós não tínhamos nada para dar para Ele. Mas ainda assim, Ele nos amou com grande amor, com amor tal a ponto de nos dar vida. Uma terceira verdade é que fala assim que nós somos salvos pela graça. Você repete essa palavra? Graça. Fala, graça. Você sabe o que é graça, meu Deus do céu? Graça, evidentemente, é um favor imerecido. É dar para alguém aquilo que esse alguém não merecia. Então, misericórdia é não te dar o que você merece. Graça é te dar o que você não merece. Deus foi gracioso para conosco. Então, deixa eu falar uma coisa aqui, rapidinho. Você não conquista a salvação. Entende? Eu fiz tudo e aí eu consegui. E aí Deus me deu porque eu... Não, você não conquista a salvação. Você não barganha a salvação. Você não compra a salvação. Você não compra Deus. Você não diz: olha, Deus, eu vou subir a escadaria, lá não sei da onde, de joelhos e fazer esse sacrifício em troca da minha salvação. Você não conseguirá. Só conseguirá joelhos doloridos. Mais nada. Eu vi um vídeo de um rapaz subindo uma escada rolante de joelho para pagar a promessa. Diz o vídeo que era mineiro ainda. Que ofensa! Tem nada a ver com mineiro. Mas perceba que você não compra. Não é algo que você conquista pelas suas forças. Porque se fosse assim, gente, não seria graça. Você entende? Se é graça, é porque você não merece. Nós dizemos com a nossa boca que é graça, mas achamos que merecemos. Não merecemos. E também, claro, pela bondade de Deus. Agora perceba que essa salvação também não veio assim de maneira qualquer. Deus simplesmente estalou os dedos. Plim, agora você tem vida. Não. O texto diz no versículo 5 assim, ó: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida porque nós vimos a igreja todo domingo com o meu cônjuge. Não. Vos deu vida porque você viveu uma vida moralmente aprovada sem nunca sonegar um imposto. Também não. Te deu vida porque você é muito bonito. Que pessoa linda que você é. Todo mundo ao seu redor diz: olha, você é lindo. Não. Te deu vida porque você é mais inteligente do que os demais. Então você entendeu e os demais não. Então por isso ele te deu vida, porque você é melhor do que os outros. Não! Ele nos deu vida por causa de Jesus Cristo. É em Cristo que há vida. É mediante a obra salvadora de Cristo. Lembra que eu falei que se um juiz olha para um pecador, para um culpado, e simplesmente o absolve, ele seria corrupto? Pois é. É assim com Deus. Deus não simplesmente nos absolveu. Alguém pagou a nossa pena. Alguém sofreu no nosso lugar.
A sentença foi lançada, a justiça de Deus foi aplicada, houve um pagamento, só que não fui eu que paguei. Alguém pagou em meu lugar. Quem pagou? Jesus Cristo. Então, a verdade bíblica é a verdade de que nós somos salvos porque alguém sofreu no meu lugar. Por isso que nós ceamos. Por isso que nós damos graças pelo sangue derramado, pelo corpo moído no madeiro, porque alguém sofreu no meu lugar. E é aqui que nós encontramos o amor de Deus. Há quem acredite que o amor de Deus é uma coisa assim, omissa, que aceita tudo. Não, não é assim. O amor de Deus é a verdade de que nós merecíamos a ira, mas alguém disse, eu pago no lugar dele. Isso é o amor de Deus, mas não há manifestação de amor fora disso. A ideia aqui de juntamente com Cristo tem essa ideia também de exclusividade. O meio que Deus usa para distribuir vida é a pessoa de Cristo e somente Cristo. Eu repito, somente Cristo. Deus justifica o pecador gratuitamente, mediante fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Portanto, a vida está nele. E só ele tem direito de receber as bênçãos de Deus. Só para Cristo é legítimo esperar algo de bom de Deus. Mas se você está junto com Cristo, as bênçãos de Deus para Cristo alcançam você. Você entendeu? Quando Deus olha para mim, ele não vê em primeiro lugar o Carlos pecador. Sabe quem ele vê? Cristo. A justiça de Cristo com a qual estou vestido me permite chegar na presença de Deus. E essa, portanto, é a verdade bíblica. Agora, pela graça nós somos salvos, diz o versículo 2, mas o capítulo 2, versículo 5. Mas salvos do quê? Salvos da ira. E, meus irmãos, é muito importante que você se lembre disso. Nós somos salvos da ira de Deus. É a sensação de alguém que esteve diante de um grande perigo e foi livrado. Eu conheci uma pessoa, lá em Uberaba ainda, que vivia uma vida torta. E ela arrumou encrenca com alguns. E esses alguns com quem ela arrumou encrenca, traficantes e tal, iriam matá-la. E chegaram para matá-la. Era um rapaz, um jovem. E chegaram para matar ele. E aí eles pegaram ele, levaram para um lugar. E, segundo ele mesmo conta, eles deitaram ele no chão, aliás, pedindo para ele ajoelhar, né? E de trás, ele ouviu a primeira vez. Tec. A arma falhou. Tentou de novo. Falhou pela segunda vez. E aí a pessoa falou, não é possível. Pá, pá! Agora vai. Tec. Falhou de novo. E no fim das contas, por incrível que pareça, eles disseram para ele assim, olha, eles ainda falaram, segundo ele testemunha, Deus está te dando outra oportunidade. Deixaram ele lá no meio do mato e foram embora. Depois disso, esse menino testemunha que nunca mais iria lidar com drogas e andar com aquelas pessoas na vida, por causa que ele esteve à beira da morte e foi livrado. Você pode imaginar o que é a sensação de alguém com um revólver na cabeça e que é livrado naquele último momento? Mas essa é a sensação que você e eu temos que ter quando pensamos em Cristo. É a sensação de alguém que está vendo chover ao seu redor, uma chuva que está alagando tudo, inundando tudo, mas você está seguro dentro da arca. É a sensação de alguém que teve uma doença terminal, o médico falou, não tem jeito mais, mas de alguma forma você foi curado. É a sensação de alguém que esteve para morrer de fome, mas ganhou um prato de comida. É a sensação de alguém que estava se afogando, estava bebendo a água do mar, mas foi salvo por um salva-vidas. É a sensação de alguém que estava andando em cima de cascas de ovos e o inferno embaixo, mas ele foi livrado de lá. E isso foi o que Jesus Cristo fez por nós. Te livrou de lá. Você foi salvo da ira de Deus. E é isso que o texto nos está dizendo. Ele nos salvou, ele nos deu vida para a salvação da ira e pela graça nós somos salvos. Agora perceba, estou caminhando já para o final, que ele nos salvou da ira e nos salvou para uma vida nova. E eu quero destacar os últimos pontos aqui. Esses são os resultados diretos da salvação. Versículo 6 diz assim, juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Ei, se você creu em Cristo, você morreu para o pecado.
Você morreu para o pecado. Os seus membros não estão mais debaixo da lei do pecado, estão debaixo da graça de Cristo. E você deve oferecê-los para Cristo e não mais para o pecado. Eles agora são instrumentos de justiça. E Ele nos fez assentar com Cristo. Nós participamos da exaltação e da glória de Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Ele nos ressuscitou, nós morremos com Ele. E nós ressuscitamos com Ele. E nós vivemos uma vida nova, uma qualidade de vida nova. Nós somos novas criaturas em Cristo. As coisas antigas passaram. Mas essa vida nova é recebida pela fé. E agora nós entramos no versículo talvez mais difícil do texto. O versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós e é dom de Deus? A graça, a salvação ou a fé? A graça, obviamente, não vem de nós. Se foi Deus que nos salvou pela graça, a graça é dele, não é nós. Então a pergunta é: a salvação não vem de nós, é dom de Deus? Ou a fé não vem de nós, é dom de Deus? E a resposta, a única resposta possível, gostemos ou não, é que todas essas palavras não vêm de nós, é dom de Deus. Nem a fé, nem a salvação e nem a graça. E eu explico por quê. Vamos supor que você diga assim: não, pastor, a salvação que vem pela graça e não vem de nós, mas a fé vem de nós. Então, vamos pensar a respeito. Se a salvação é pela graça, me acompanha, tá? Ela não é pelas obras. Tô certo? Tô. Tá bom. Se não é pelas obras, só pode ser pela fé. Certo? Ok. Mas se a fé não é obra, então ela não pode vir de nós. Pronto. Você entendeu? Se não é pelas obras a nossa salvação, a fé não pode ser considerada uma obra humana. E se a fé não é uma obra humana, a fé não é nossa. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que se ela não vem de nós, ela é dom de Deus, tanto a salvação como a fé. Quando o texto diz que Ele nos deu vida, significa que Ele nos capacitou a crer. Ninguém creria sozinho em Deus. É por isso que aquele homem orou e falou a Jesus: Senhor, me ajuda com a minha pouca fé. E nós não temos Jesus dizendo assim: não, Senhor, a fé é sua. Tem que te ajudar até com a sua fé? Se vira com a sua fé e eu resolvo o seu problema. Não, não foi isso que Jesus falou. Então perceba que tudo isso aqui vem de Deus. Essa salvação, essa nova vida, a nossa capacidade agora de crer, entender a Escritura, foi porque Deus nos deu. Jesus diz para Pedro assim: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, ou seja, não foi a sua natureza humana que te revelou, mas foi o nosso Pai que está nos céus. Portanto, nós estávamos sem esperança, sem chance, sem condições, mas Deus se compadeceu de nós. Éramos mendigos, machucados, abandonados à beira do caminho, mas Deus se compadeceu de nós. Éramos mortos em delitos e pecados, mas Deus se compadeceu de nós. Deus teve misericórdia, foi até o fundo do mar e me trouxe para a superfície. Mas eu estava morto lá e Ele me deu vida. Então essa é a verdade bíblica aqui. Portanto, e para terminar, essa verdade ela nos mostra que nós agora, essa nova vida que recebemos, ela serve para glorificar a Deus. O versículo 10 fala assim: nós somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, veja bem, o versículo 7 fala: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então está falando assim: olha, Deus nos deu vida para no futuro, nos séculos vindouros, revelar a graça dele. E Deus nos deu vida para que no presente nós vivamos andando nas boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas. Essa palavra feitura aí significa poema. Deus é o poeta, Cristo é a pena e nós somos o poema que Deus está escrevendo na história da humanidade. E isso é uma coisa incrível, mas é verdade. Poema que deve ser lido por todos ao nosso redor. As pessoas olham para as nossas boas obras e glorificam o nosso Pai que está nos céus. Uma segunda verdade é que a igreja é uma vitrine. Sabe o que significa? Que todos, tanto na terra como no céu, todos no universo, um dia vão se submeter ao senhorio de Cristo. Mas a igreja serve para revelar hoje
o que é o reino de Deus. Quando alguém quer saber o que é o reino de Deus, ele olha para a igreja. E é na igreja que ele descobre. E não só aqui nessa terra, mas em todo o universo. Porque diz a palavra de Deus que os anjos olham para a igreja e anelam perscrutar a respeito das coisas que acontecem lá. Eles aprendem sobre a multiforme sabedoria de Deus, olhando para o que Deus faz em nós. Por isso, meus irmãos, a forma como você vive, ela tem impacto, um impacto universal. Um impacto que até os anjos aprendem sobre Deus olhando para nós e para a nossa fidelidade. Quando Satanás foi tentar Jó, Satanás foi falar com Deus a respeito de Jó, Jó não sabia de nada que aconteceu na sua vida, mas a fidelidade dele a Deus calou Satanás. Dá para entender isso? É por isso que quando nós somos fiéis a Deus, mesmo que nada faça sentido, Deus está trabalhando. E é por isso que nós devemos ser fiéis. Portanto, antes estávamos mortos, agora vivos. Antes éramos do diabo, agora de Deus. Antes éramos inúteis, agora somos úteis nas mãos dele. Antes era a justiça própria, e agora é a justiça divina. Antes éramos escravos, agora livres. Antes filhos da ira, agora filhos da graça. Antes sepultados no pecado, agora sentados no trono celestial. E tudo isso quem fez por nós foi Deus que nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a verdade que nós não podemos nos esquecer jamais. Deus se compadeceu de um morto como eu. E de um morto como você. Por outro lado, eu não posso deixar de falar, para você que está aqui na nossa igreja hoje, você pode ser legal, você pode ser bem tratado, você pode ser frequente nos cultos. Vida só há em Cristo. Enquanto essa decisão não for tomada, você está morto em delitos e pecados. Portanto, creia nessa palavra e você viverá. Nós vamos orar e encerrar. Nosso Deus, obrigado por esta manhã, por este culto tão precioso. Que o nome do Senhor seja louvado. Toda glória pertence ao Senhor. E nós vamos te adorar para sempre, pois nos deste vida e nos capacitou a isso. Nós te bendizemos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos encerrando. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a noite, se Deus quiser, estejamos todos juntos mais uma vez para adorar o Senhor. Até lá, se Deus quiser.